A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um sacerdote e também apóstolo. E por nós termos as 2 autoridades, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E dos que buscam a palavra revelada e um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas 24, 1 Crônicas 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que nos provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo a mensagem dos séculos, incluindo a mensagem, a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios.
Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos nesta live. Eu irei agora fazer uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. É o que eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar no coração de todas essas pessoas onde esta live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão mais uma vez pela presença de todos e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu irei fazer mais uma oração para a gente dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos da Bíblia Sagrada. Oração de número 2. Gratidão pela presença. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão. Escolha um número agora para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora ao sorteio dos rebanhos do exército do Senhor Jesus o Cristo, hoje de número par. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar.
Agradeço a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de escolher o número de 1 a 20 para que o Senhor possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Vamos ao sorteio agora do livro da Bíblia Sagrada. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Filipenses, capítulo 4 do livro de Filipenses. Capítulo 4 do livro de Filipenses contém 23 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º versículo. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria é coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firme no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro, te julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 18 par e 17 ímpar. Vamos ao sorteio do livro. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Números, 36 capítulos. Capítulo 30 do livro de Números. Capítulo 30 do livro de Números. Capítulo 30 contém 16 versículos. Acerca de votos, do 1º ao 4º versículo. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando o homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da sua abstinência, a que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos, terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Glória ao nosso Senhor, vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 12 par e rebanho de número 11 ímpar. Livro de 2 João, 1 capítulo. 2 João, 1 capítulo. Livro de 2 João contém 13 versículos. Do 7º ao 10º versículo. Os falsos ensinadores e como tratá-los. Portanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus o Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Rebanho de número 6 par e de número 5 ímpar.
Livro de Tiago, 5 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Vamos ao capítulo do livro de Tiago, capítulo 4 do livro de Tiago. Capítulo 4 do livro de Tiago contém 17 versículos. A origem das contendas, do 1º ao 4º versículo. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçai e nada tendes, matai e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lugar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para embanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo do Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 14 par e 13 ímpar. Livro de Ruth, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ruth. Capítulo 1 do livro de Ruth. Capítulo 1 do livro de Ruth contém 22 versículos. Noemi e Ruth, do 1º ao 4º versículo. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Irei sortear agora uma das mais de 40 ofertas para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 22. Gratidão pela presença, sejam todos... E lembrando a todos vocês que eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, para você orar corretamente, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e você receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Oferta de número 22. Nós dos canais @desconto e gestão e @milhaofertadim e das 12 igrejas virtuais temos as essências dos princípios espirituais de prosperidade
em todos os setores da sua vida, em 12 livros da Bíblia Sagrada nos dados pelo Senhor Deus. Aqueles que guardam os seus mandamentos e praticam as suas palavras e fazem as obras deles como elas estão escritas na Bíblia Sagrada e amam as pessoas com seus bens financeiros próprios sem fazer acepção de pessoas, mas sim de atitude. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essas afirmações estão erradas e receba uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Irei fazer mais uma oração para a gente dar continuidade ao sorteio dos rebanhos do exército dos guerreiros do nosso Senhor Jesus o Cristo. Do Senhor Jesus o Cristo, perdão. Oração de número 4. Gratidão pela presença de todos. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações de Salmos do livro da Bíblia Sagrada. Senhor Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais, onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal. Onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Hoje de número 10 par e de número 9 ímpar. Livro de Êxodo, 40 capítulo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 33 do livro de Êxodo. Contém 23 versículos. O anjo do Senhor Deus irá adiante do povo. Do 1º ao 4º versículo. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se pratear, e nenhum dele vestiu seus ativos. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 16 par e 15 ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Ageu, 2 capítulos. Um sorteio do capítulo do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos. A glória do segundo templo, do 1º ao 4º versículo. No 2º ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como as veis agora, não
Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 20 par e 19 ímpar. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 1 do livro de Gálatas. Capítulo 1 do livro de Gálatas contém 24 versículos, que diz assim: a inconstância dos Gálatas, do 6º versículo ao 9º versículo. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Pedro. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 5 do livro de 1 Pedro. Capítulo 5 do livro de 1 Pedro contém 14 versículos. Os deveres do ministério, do 1º ao 4º versículo. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como o Senhor Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, receberei a imarcessível coroa da glória. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Livro de Esther, 10 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esther. Gratidão pela presença. Capítulo 10 do livro de Esther. Capítulo 10 do livro de Esther contém 3 versículos. O renome de Mordecai. Depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar,
quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande como os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Gratidão pela presença. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais e canais oferecem, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 35. Oferta de número 35. E lembrando a vocês que nós estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas, nos comércios. E vocês vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde vocês estiverem assistindo a live, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo. Oferta de número 35. Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que a Bíblia Sagrada não permite que se faça culto para o Espírito Santo, nem para a graça, nem para a sua família, nem para os obreiros, nem para as mulheres, nem para os provedores empresários, nem para uma data festiva, nem para os seus desejos, nem para os jovens, nem para a busca do Espírito Santo, nem para algum tipo de curas ou libertação ou proteção, nem para algum tipo de bênção que você tenha recebido. Examine com muita atenção e cuidado os livros de Deuteronômio 6, 13, Lucas 4, 8, Mateus 15, 7 a 9, Apocalipse 22, 18 e 19, pois todos esses livros afirmam que as pessoas que dizem que a igreja é deles ou que elas são dessa igreja, todos vão ter as suas obras e as suas adorações anuladas, se tornando em vão se praticarem ou omitirem de repreender tais ações. Muita atenção, se você ou quem você trouxer até nós quer provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer agora uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, da sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E você aí mentalize um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração no final desta live. Mentalize o número de 1 a 20. Vamos fazer os sorteios agora dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de Cantares, 8 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Cantares. Mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Capítulo 6 do livro de Cantares. Capítulo 6 do livro de Cantares contém 13 versículos. Do 1º ao 4º versículo. Para onde foi o teu amado,
ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E o que buscaremos contigo? E o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Formosa és, querida minha, como Tirsa, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio de mais um livro. Mentalize o número de 1 a 20 para que no final desta live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Livro de Neemias, 13 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. Capítulo 13 do livro de Neemias. Capítulo 13 do livro de Neemias contém 31 versículos. Os estrangeiros separados de Israel, do 1º ao 4º versículo. Naquele dia se leu para o povo do livro de Moisés. Achou-se escrito que os anomitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação do Senhor Deus, porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha apresentado com Tobias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Romanos, 16 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Romanos, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Capítulo 11 do livro de Romanos. Capítulo 11 do livro de Romanos contém 36 versículos. O futuro de Israel, do 1º ao 4º versículo. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. O Senhor Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como está perante do Senhor Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrancaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Quero lhe dizer, quem lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobrarão os joelhos diante de Baal. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. O capítulo é capítulo 2 do livro de Malaquias. Capítulo 2 do livro de Malaquias contém 17 versículos. O castigo dos sacerdotes, do 1º ao 4º versículo. Agora, ó sacerdote, para vós outro este mandamento: se eu não ouvirdes, se não propuserdes do vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos.
já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Eis que vos reprovei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levado. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Isaías, 66 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Isaías. Capítulo 55 do livro de Isaías. Capítulo 55 do livro de Isaías contém 13 versículos. Que diz assim: graças oferecida gratuitamente a todos, do 1º ao 4º versículo. A todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes de dinheiro, vinde, comprai e comei sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitarei com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei sortear novamente mais uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. E lembrando a todos vocês que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 2. Oferta de número 2, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oferta de número 2. Nossa segunda oferta é sobre as 4 atividades que são a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita. Nós afirmamos que toda a igreja e todos os que dizem que são dela ou elas é deles, e a igreja, templo ou congregação estiver com apenas uma dessas 4 atividades, vão ser todos condenados, como foram as 5 das 7 igrejas em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. E nós convidamos, com a permissão do seu líder, para examinarmos a sua igreja, templo ou congregação. E nós não encontrarmos nenhuma dessas 4 atividades, vocês receberão 4 milhões de reais de oferta em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. A oração é a de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Amém, Senhor Jesus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais
e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize aí um número de 1 a 20, para que o Espírito do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas contém um capítulo, 24 versículos, que diz assim: exemplo da punição dos ímpios, do 5º ao 8º versículo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez que por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos os que não guardavam o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui dar continuidade aqui ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 4 do livro de 2 Timóteo contém 22 versículos. A fidelidade e o zelo na pregação. Do 1º ao 4º versículo. Conjuro-te perante o Senhor Deus e o Senhor Jesus o Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta que seja oportuno, que não corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Mateus, 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Mateus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Mateus. Capítulo 11 do livro de Mateus. Capítulo 11 do livro de Mateus contém 30 versículos. Jesus prega nas cidades, do 1º ao 4º versículo. Ora, tendo acabado o Senhor Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras do Senhor Jesus o Cristo, mandou os seus discípulos perguntar-lhe: És tu que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondeu, disse-lhes: Ide e anuncia a João o que estáis ouvindo e vendo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Livro de Filemão, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor.
Livro de Filemão contém 25 versículos. Paulo intercede em favor de Onésimo, do 8º ao 11º versículo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. E a mim. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. Vamos a mais um livro. Livro de Jonas, 4 capítulos. Todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jonas. Capítulo 1 do livro de Jonas. Capítulo 1 do livro de Jonas contém 17 versículos. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Do 1º ao 4º versículo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarse, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarses, pagou, pois a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarses, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler agora para vocês a revelação das ofertas. A revelação das ofertas. Ela te traz no mínimo 4 fórmulas para você poder agir com elas examinando. A primeira fórmula, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. A quarta é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora sortear mais uma das mais de 40 ofertas. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Oferta de número 14. Oferta de número 14. E você interagindo com nossas igrejas, com nossas lives e das nossas igrejas virtuais, examine na Bíblia Sagrada. Você vai examinar bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, pois após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus Cristo e sua misericórdia na sua vida. E ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Contra toda a obra do mal. Oferta, nós estamos lembrando que há apenas 3 seres na Bíblia Sagrada que podem nos titular com algo e que nós devemos adotar os títulos que eles nos derem para nos apresentarmos ou para sermos identificados como filho do Senhor Deus. Esses 3 seres são o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Cristo e o Espírito Santo. E também há uma 4ª classe de seres que são os apóstolos do Senhor Jesus, que criaram título para os cargos dos trabalhadores nas obras do Senhor Jesus. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a nossa afirmação está errada e você vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença. Vamos agora ao sorteio dos 20 números, do qual eu pedi para que você mentalizasse para que o Espírito do Senhor Jesus, o Cristo, fale ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 4.
Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Números, capítulo 30. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 4. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 1. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 33. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 1. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Esther, capítulo 10. Você que escolheu o número 14, vai escolher o número 14, 10, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 11. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 2. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 55. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. E você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 11. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. E por último, você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 1. Gratidão pela presença e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos agora às nossas finalizações finais desta live. Muita atenção nos benefícios e importâncias em ser um seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã até 1h12 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas, concedidas pelo Senhor Deus, diretamente para você, e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os nossos horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens, as ofertas com as mensagens, com a hashtag anunciar a mensagem